Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio especial do Magistral Talks, direto do PharmaShare 2026. E o meu convidado aqui, pessoal, Wagner Ferrarese. Seja bem-vindo, Wagner. Tudo Olá. bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Sempre um prazer e uma diversão esse bate-papo. A gente navega nesse mercado há muitos anos. Só um pouquinho. Só não vamos falar para não ficar feio para nós. Mas sempre um grande prazer bater um papo com vocês. Obrigado. Ótimo, pela Wagner. Obrigado por disponibilizar tempo e estar aqui para falar com a gente, né? Wagner, você que está há muito tempo, sua palestra hoje aí, muita gente. O que da sua palestra as pessoas vão entender assim na segunda-feira, colocar em prática? O que elas precisam saber da sua palestra para chegar assim, vou colocar em prática na segunda-feira? Sabe que o tema especificamente dessa palestra, desse ano do PharmaShare, a minha conversa com o Hugo e com a coordenação era de trazer os desafios do dia a dia magistral. Então, quando ele falou, Wagner, o que nós vamos falar? O que nós vamos colocar de tema? E como eu já participei de algumas edições, né, do evento, como eu já palestrei por algumas vezes, a minha provocação para ele foi, vamos fazer um levantamento, uma pesquisa mesmo aberta para que os participantes falem quais são os principais desafios. Certo. E aí o tema era os principais desafios do dia a dia magistral. Então, aquilo que os proprietários e gestores encontram. Então, nós falamos sobre as dificuldades de acordo com os mais votados, né? Teve ali rotatividade, gestão de pessoas e contratação, que é batata, gestão de preço, formação de preço, guerra entre concorrentes, visitação médica, aqueles problemas que nós já sabemos que no dia a dia são frequentes e recorrentes, mas nós montamos a estrutura da palestra justamente em cima das dores trazidas pelos próprios participantes ali. Então, era quase que uma palestra montada em cima de uma mentoria. Poxa, e já com o caminho, né? E Wagner, é um desafio muito grande realmente da farmácia, né, cara? O que você acredita? São pessoas, né? Eu diria para você que assim, o grande desafio da farmácia é porque todo o mercado, e aí quando eu digo não só de farmácia de manipulação, mas todo o mercado econômico e corporativo, ele consegue desenvolver numa velocidade de automação, de tecnologia, que o nosso mercado não consegue. Porque não tem ferramenta. O laboratório precisa de pessoas para manipular. Eu não tenho uma margem de produto que me permita trazer pessoas com grande salário, com grande premiação. Então, essa administração, entender qual o estágio da sua empresa, porque quando eu abro uma empresa, eu até coloquei isso no início da palestra, eu abro uma farmácia, não adianta eu ficar falando de OKRs, modelo Google de gestão, eu tenho que vender, eu tenho que fazer a farmácia continuar aberta. E esse desafio envolve pessoas, envolve gestão, envolve desenvolvimento. Então, a primeira coisa é o cara entender o estágio, porque a farmácia ela é complexa. Ela envolve desenvolvimento de produto, gestão de pessoas, gestão de estoque, compras, relacionamento com o prescritor e tudo mais. É um mercado que ele é muito exigente e é diferente de outros tipos de varejo tradicionais. Não que os outros são mais fáceis, mas é um mercado extremamente peculiar. Né? Complexo, né, rapaz? Qualquer mudança de resolução impacta. Um outro ponto, tem a questão sanitária, tem a questão de exposição. O envolvimento do pessoal, você criar uma marca, criar uma reputação, são 50 anos para você destruir, é uma formulação, então é tudo muito individualizado. Isso é delicado demais, né, Wagner? Nossa, é muito delicado. Ô, Wagner, você acredita que além, lógico, do gargalo de pessoas, essa questão que eles falam do relacionamento médico, você acredita que seja uma falta de continuidade no trabalho? Sem dúvida nenhuma. Porque assim, cai receita, abriu a porta da farmácia, cai a receita. Atende, ou seja, já tem ali um mapa do médico que está prescrevendo. E o que você acha que trava esse... Se a farmácia levasse tão a sério a visitação quanto ela leva a pesagem e a manipulação de produto, nós estaríamos num outro patamar. O mercado farmacêutico magistral ele não representa 10%. Você sabe disso, é 6, 7% do nosso mercado geral de insumos farmacêuticos, né? Então a indústria ainda navega de braçada e a indústria leva com muito profissionalismo a questão da visitação médica. Na farmácia é o primeiro desafio e a maioria das vezes ela é administrada e ela é gerida por um farmacêutico que tem uma carência técnica, comercial administrativa, desculpa, técnica não, é o que eles mais sabem fazer, mas eles têm um potencial gigante, só que não dá continuidade. Eu tenho um artigo, um breve artigo escrito no site que uma vez foi para uma revista do setor que dizia assim, faça visita ao prescritor, ainda que seja para as receitas caírem no seu concorrente. Boa. E à época eu tomava muita pancada, falou, você tá louco? Eu falei, não, nosso mercado é pequeno, eu preciso aumentar esse bolo. O médico é o principal decisor. Se ele prescrever o industrializado, eu sequer vou para uma guerra de preço, sequer vou para uma guerra de orçamento. Então, ensinar o prescritor deveria ser... Se eu abro uma farmácia hoje, a primeira pessoa que contrata é o propagandista. Não adianta eu ter a melhor estrutura, o melhor ativo, a melhor base, a melhor formulação, se não cair nenhuma receita.
Eu vou fazer o que com todo o meu conhecimento? Só que isso ainda é um grande desafio, porque no primeiro, a menina pegou o atestado do laboratório, eu tiro o propagandista, levo pro balcão, tiro o menino do balcão que tem experiência no laboratório e mato o departamento de visita. Eu E interrompo. você falando isso me traz uma questão sobre talvez uma confusão até mesmo na integração do funcionário. Você acredita que tem um desafio também nessa onboard, né? Falando americanizado aqui. Deixando Mais moderninho, né? Um gourmetizado pouquinho o mais negócio, moderninho. Mas falando a integração do cabra ali dentro Você acredita que tenha retrabalho em cima disso? Curiosamente, nós tivemos na apresentação hoje, uma das coisas que eu coloco é a seleção, a seleção, contratação e o acolhimento. Vou usar um exemplo para você. Vou começar a trabalhar na sua farmácia. Vou lá na farmácia do Glauco, vou começar a trabalhar hoje. Eu chego no balcão e falo, olá, tudo bem? Procurando pelo Glauco, que eu vou começar a trabalhar. Vem você super animado, me recebe. Ô, Wagner, tudo bem? Seja bem-vindo. E vai me apresentar pro Júlio. Aí você fala, Júlio, tudo bem? O Wagner vai começar a trabalhar comigo hoje. Aí o Júlio fala, não dá para ele começar pelo laboratório, porque tá muito corrido aqui, tá muito atrapalhado, tá muito... Não dá pra gente colocar em outro departamento. As farmácias não se preparam para receber o colaborador. Não fala o horário que entra, o horário que sai. Eles não falam o que o cara vai fazer, quem é o líder do quê, quem responde para quem. Deixa o cara simplesmente perdido. Aí vem alguém e fala assim, então senta aqui nesse computador e vai digitando isso para mim. Nossa Senhora. Aí chega o Glauco e fala para mim assim, eu preciso usar esse computador. O Wagner levanta, sai meio tímido, vai para um canto e fica parado. Aí vem alguém e fala, você tá parado por quê? Tem que guardar aquelas fórmulas. E vira uma puta confusão. Então, o básico, até no processo de seleção, da clareza do que eu quero encontrar no mercado, eles não param para pensar nisso. Eu falei para eles, vocês têm que dedicar mais tempo no planejamento do que na execução. Exatamente. Porque você vai para execução e pula a etapa de planejamento, você acaba não conseguindo entender o que deu de errado, o que deu de certo. Nossa, falou tudo. E Wagner, aí assim, cara, dá para conversar o dia inteiro aqui, né? 3 insights, assim, que na sua percepção é importantíssimo para quem tá nos assistindo agora. Primeiro deles, eu vou começar pelo que eu coloquei ali na palestra. A primeira pessoa que você precisa pagar bem a abrir uma farmácia é você. Você começar, eu vou contratar o head disso, contratar o CEO, eu vou coordenar. Amigão, você primeiro precisa pagar as contas. Mas eu queria colocar o OKR porque eu vi no livro do Google. Amigão, você precisa estar aberto para você um dia chegar aos OKRs. As pessoas começam a pular etapas. Então eu tenho a primeira fase que é, eu preciso gerar receita, eu preciso conseguir faturar para pagar o aluguel, folha de pagamento, o fornecedor, pagar o imposto, pagar para manter a porta aberta. O segundo, eu vou organizar processo. Então começou a crescer, eu já não consigo mais dar conta de tudo. Eu preciso ter processo para que os meus líderes coordenem. E o terceiro, eu vou otimizar resultado. Então os indicadores, quando o pessoal fala para mim assim, eu não estou fazendo isso porque eu só estou no estratégico. Mentira. Você tem que ir para o operacional também. Sim, Mas eu estou administrando número. Que número se não está entrando receita? Você vai administrar qual dinheiro se não está vendendo nada? Então, a primeira coisa é entender o objetivo, ter a clareza do objetivo que você está trabalhando para ter dinheiro e para ter resultado. Você começou a se pagar bem, começou a conseguir fazer uma empresa que gere um mínimo de lucro sustentável para o negócio, com uma margem de erro, você começa a contratar. Segundo ponto, esqueça e saia da ilusão de que você vai acabar com rotatividade e aumentando o salário. O operacional, você tem que fazer mínimo o básico bem feito. E aí, como diferencial, você tem algumas concessões, às vezes folga de sábado, às vezes algum tipo de benefício, pacote de benefícios. Sim. Quando você passa para a liderança, para o tático, aí você precisa investir no desenvolvimento desse cara e começar a dar um pouquinho mais de autonomia. E o terceiro, o cara precisa, quando você passa para o estratégico, ele precisa entender que ele está ganhando valor de mercado em trabalhar com você. Então, eu tenho que primeiro desenvolver o estratégico, fortalecer meu tático, que é quem vai segurar o operacional. Perfeito. Agora, como que eu vou falar que não vai ter rotatividade? O cara que trabalha no laboratório, às vezes encapsulando, ele ganha R$ 1.600. Se ele for fazer hoje garagem do Mercado Livre, ele vai receber isso. A concorrência vai fazer com que exista. Então, aumentar salário não acaba com a rotatividade. E o terceiro que eu coloquei ali para eles seria em relação a como você estabelecer, eu coloquei 5, né, mas colocando 3, o terceiro você falava como estabelecer relações comerciais duradouras. E eu começo falando, não adianta você fazer muito, você tem que fazer o que é certo. Porque senão eu começo a tentar ganhar sua confiança, oferecendo muita coisa que eu não consigo sustentar. A hora que você vai fazer o que é certo e não o que é muito, a pessoa fala, você tá me deixando na mão, você já foi melhor, você já não sei o que, e aí você acaba ficando pelo caminho. E você falando isso, me vem aquela questão de não é só a grana, né? É o ambiente também, né? Perfeito. Que você comentou, forças impulsionadoras e restritivas, é bem isso. E Wagner, para finalizar, você tá aqui, todas as edições, desde o começo, né?
Mas essa aqui, o que chamou a atenção? O que marcou na edição PharmaShare 2026? Eu não diria somente da 26, mas eu diria da evolução desde a primeira. Eu, assim como você conhece o Kleber e o Hugo há muito tempo, nós vimos o evento nascer, nós vimos o evento desenvolver e crescer. O PharmaShare, ele traz uma proximidade, ele traz uma praticidade, ele traz uma prática diária, e para o mercado como um todo, ele não deixa de ser assim um grande start para que as pessoas comecem a se mexer. O mercado farmacêutico magistral é um mercado de dono. Então, assim, os proprietários geralmente estão envolvidos no processo. Por estar envolvidos no processo, não consigo sair. Sabe aquela frase, aquele provérbio chinês que diz assim, quem menos entende da água é o peixe. Porque ele sempre está mergulhado e ele não consegue sair do meio do rolo para entender o que está acontecendo. Então, eu acho que o PharmaShare, ele é um evento que ele faz com que as pessoas saiam, parem para refletir sobre o negócio, sobre pensar, e é o primeiro start. Então nós temos aqui uma sequência de eventos durante o ano, mas eu tenho que ter um início e as pessoas, né? Você vive isso também dentro do mercado. O nosso mercado precisa muito sair para respirar, para conseguir entender o que está dando de errado. Então essa evolução, a feira cresce todo ano. A forma com que se relaciona, a forma com que as pessoas interagem em relação às palestras e tudo mais, o formato, né? Eu falei já para o Hugo, falei para o Kleber, eu sou extremamente fã desse formato de palestras no mesmo palco, onde vai sendo compartilhado. Quem está no evento consegue direcionar para o conteúdo que faz mais sentido para ele, consegue desenrolar. Então, acho que assim, só agrega e cada ano cresce, cada ano ganha mais espaço. Isso aí. Pô, Wagner, obrigado mais uma vez. Pessoal que acompanhou a gente aqui, aguardem mais episódios. Até o próximo. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado pela oportunidade.